No vídeo de hoje, nós vamos fugir para São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo. Uma cidade com cerca de 10 mil habitantes entre as montanhas da Serra da Mantiqueira e que mistura toda a sua autenticidade e raízes simples da roça com experiências sofisticadas e muitos passeios de aventura. A gente vai te mostrar as belezas de São Bento, incluindo a maravilhosa Pedra do Baú, que é o ícone principal da cidade, te levar para fazer trilhas, conhecer cachoeiras, mirantes e também um pouco da história de São Bento. Além disso, a gente vai te passar dicas de hospedagem, caso você queira ter uma experiência como a nossa nesse chalé no meio das montanhas. E também te levar para visitar uma vinícola, fazer degustação dos vinhos produzidos lá mesmo e ainda um piquenique com direito a produtos locais deliciosos e essa vista sensacional. Tudo isso com preços detalhados, assim você não tem surpresas. Esse vídeo faz parte da nossa série Vamos Fugir pro Vale, onde a gente mostra as belezas da nossa região do Vale do Paraíba, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Foram precisos 8 anos morando fora pra gente voltar e entender que nossa região é incrível e não deve nada pra nenhum lugar do mundo. E aí, vamos fugir pra São Bento do Sapucaí? Essa é a nossa segunda vez aqui em São Bento do Sapucaí e a gente gosta tanto dessa cidade, a gente resolveu voltar para produzir um material mais atualizado para vocês, visitar alguns lugares novos, revisitar outros lugares e trazer informações mais detalhadas. A gente está hospedado no chalé Cantos da Natureza, que é esse chalézinho aqui maravilhoso, lindo, com uma vista incrível para as montanhas. Só de ficar nesse chalé aqui, você nem precisa fazer nenhuma outra atração, você pode vir aqui e ficar o fim de semana só para relaxar, já vale a pena. Mas deixa o chalé para depois, a gente vai passar mais detalhes sobre ele. Antes eu quero passar um contexto geral de São Bento do Sapucaí para quem tá viajando, caiu aqui de paraquedas, né? São Bento do Sapucaí fica na Serra da Mantiqueira, estado de São Paulo, cerca de 180 quilômetros mais ou menos da cidade de São Paulo, da capital, e cerca de 380 quilômetros do Rio de Janeiro. Cidades mais próximas aqui que fazem divisa e mais famosas são Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, as duas no estado de São Paulo, e como faz divisa com o sul de Minas Gerais também, a cidade que divide o estado é Gonçalves, que também é meio famosinha aí no circuito turístico. A melhor forma de conhecer a cidade é de carro, já que todos os passeios ficam distantes uns dos outros. Mas tenha em mente que para chegar em alguns pontos, talvez você passe por algumas estradas de terra e lugares mais íngremes. Mas diferente de Campos do Jordão, São Bento é uma cidade pequena e bem tranquila, mesmo nos meses de inverno, quando o movimento é maior. Então dificilmente você vai pegar trânsito ou ter dificuldade para estacionar. É impossível falar de São Bento do Sapucaí e não falar do ponto mais famoso, que é a Pedra do Baú, essa pedra maravilhosa que vocês estão vendo aqui atrás. Ela pode ser vista de todos os lugares da cidade e também de outras cidades aqui da região do Vale do Paraíba. Pra vocês terem uma noção, da sacada do nosso prédio a gente consegue ver um pouquinho da pedra. Ela é muito bonita, então só de você vir para São Bento, passear e apreciar ela de longe já vai valer o seu passeio. Mas se você curtir a aventura e quiser encarar, dá para fazer uma trilha para chegar lá no topo dessa pedra. A gente fez em 2022, foi muito legal, mas assim, gente, eu quase morri, porque ela é muito alta, eu tenho medo de altura, foi muito difícil, não vou dizer que não, mas vale muito a pena. Chegamos no pico aqui. Nossa, sério, não tô acreditando que seguinte, muito legal. Pra quem tem medo de altura, não é fácil não vou mentir, não é fácil, mas vale, viu? Vale muito a pena. Muito louco. A trilha começa no estacionamento do restaurante na base da Pedra do Baú. Você paga R$20 por carro ou consumação no restaurante. A partir dali são em média de 5 horas de trilha ida e volta. Depois de caminhar cerca de 1 hora, você começa a subir pela via ferrata, as escadinhas de ferro chumbadas na pedra. É preciso ter bastante atenção, um condicionamento físico legal e uma dose grande de coragem para encarar a altura. E é obrigatório subir com equipamentos de segurança e de preferência com guia. Tem várias agências locais que você pode contratar lá mesmo no centrinho de São Bento. Os preços giram em torno de R$140 por pessoa para grupos de pelo menos 2. E uma curiosidade sobre a Pedra do Baú é que ela foi escalada a primeira vez só em 1941 por 2 moradores daqui da cidade de São Bento mesmo, os irmãos João e Antônio Cortez. Na época foi um feito assim surreal, inacreditável, porque não tinha estrutura para subir. Essa via ferrata que a gente comentou não existia, não tinha estrutura nenhuma e eles subiram na raça, só com a ajuda de cordas, fizeram acontecer, cara. E aí ninguém da cidade acreditou. Na semana seguinte eles, para provar, subiram de novo para mostrar que era possível. Então assim, foi realmente um marco na história de São Bento e
só 2 anos depois, um empresário muito rico da época, que era apaixonado por essa pedra, que adorava as paisagens dessa pedra, resolveu investir numa obra de infraestrutura para construir essa via ferrata e tornar mais fácil o acesso até o topo. Além dessa via ferrata, ele construiu também um alojamento em cima da Pedra do Baú. A gente viu ruínas desse alojamento depois. Esse alojamento tinha 21 camas, tinha lareira, tinha uma estrutura bem moderna para a época, né? 1943 a gente está falando. Só que anos depois, alguns vândalos destruíram esse alojamento e hoje só é possível ver as ruínas. Quando a gente subiu em 2022, que ali comentou, dá para ver lá uns pedaços do alicerce desse alojamento. É inacreditável como é que os caras construíram uma obra dessa lá em cima, tantos metros de altura, né? Mas para quem não quiser encarar toda essa aventura de subir a Pedra do Baú, dá para vir aqui na Pedra do Baúzinho, que é essa que a gente tá, e aí você consegue ter essa vista maravilhosa das montanhas do vale lá embaixo. E aqui da Pedra do Baú de lado, essa aqui é a lateral dela, fica bem pertinho aqui, dá fotos maravilhosas. A vista é muito bonita e a trilha é bem tranquila. Para chegar até a Pedra do Baúzinho, você pode ir de carro até a entrada do Parque Mona, onde é cobrada uma taxa de R$18 por pessoa para entrar, e do estacionamento seguir para uma trilha bem fácil de mais ou menos 20 minutos. Idosos, crianças e gestantes têm acesso a um estacionamento preferencial que fica bem no comecinho da pedra. Aí a trilha já cai para 5 minutos. Na ida ou na volta do Baúzinho, vale a pena parar no Mirante Caramuru, de onde também dá para ver a Pedra do Baú e ainda tem uma pista de voo livre ao lado. É bem bonito. Na entrada do parque também tem estrutura de lanchonete, banheiros e restaurante. Além de Baú e Baúzinho, o Parque Mona também é formado por uma terceira pedra chamada Ana Chata, que também pode ser acessada por trilha. Mas apesar de ser o paraíso pra galera da escalada, nem só de montanhas vive São Bento do Sapucaí. Lá também tem muita cachoeira gostosa. Uma das que a gente mais gostou de visitar foi a Cachoeira do Encontro, que fica meio escondidinha no quilômetro 7 da estrada da Pedra do Baú. Ela tem esse nome justamente porque as duas quedas se encontram no meio, formando um poção e uma corredeira. É uma delícia para tomar banho e a entrada é gratuita, só precisa fazer uma trilhinha de 15 minutos a partir da estrada. Bom, no começo do vídeo a gente falou para vocês do chalé que a gente está hospedado, que é maravilhoso. Então vamos fazer o tour para vocês conhecerem junto com a gente. Para começar, a vista aqui de fora, gente, é um negócio absurdo. Eu vou começar por fora porque sim, é tipo uma atração à parte. Olha isso. Olha essa vista, olha a cor dessas montanhas. Vocês têm noção disso? E aquela lá é a Pedra do Baú, ó. Essa aqui é um pedacinho dela, É. Né? Uma visão meio lateral dela. Sério, muito bonito, muito bonito. Aí já mostrando aqui dessa parte de fora pra vocês. Tem uma mesinha aqui no deck, tem esse deck. E aí tem rede, tem 2 redes ali. Tem até uma churrasqueira ali fora. E aqui esse jardim, que você vê que tipo tem bastante privacidade. Assim, ali pra baixo tem outros chalés, mas a gente nem enxerga direito. Que é da mesma propriedade, né? É, Chalés. esses 2 telhadinhos, né? Chalés Canto da Natureza, que chama aqui. Essa é a segunda vez que a gente vem pra cá. Da outra vez a gente ficou hospedado em um outro chalé deles também, que também Eu acho era que é o que era lindo. ali de baixo. Ah, pode ser ali de baixo, é. E a gente amou, assim, Tem até é muito lavanda legal. ali atrás, é um cheirinho mó gostoso. É verdade, bate um ventinho e vem o cheirinho aqui, né? E aí entrando aqui no chalé, tem aqui pra vocês verem. Ele é todo de madeira e, gente, é muito bonitinho, é muito arrumadinho, assim, por dentro. Ó, cheio dos detalhes. A gente gosta muito, como a gente fica hospedado em vários lugares, vários Airbnbs, chalés diferentes, a gente sempre repara nos detalhes, assim, é um negócio que ganha muito a gente, sabe? Então eu vou começar pela cozinha, que eu achei a cozinha muito legal aqui. Ela é toda bonitinha, toda equipada, o que é muito massa, porque se você quiser fazer... Tem até uma panela de fundir ali. Mas se você quiser tipo, fazer um chá, tem panela, esquentar alguma coisa, você compra uma, sei lá, uma pizza e quer esquentar no forninho. Vem tipo com tudo, todos os utensílios, pratos, talheres, copos, tudo, geladeira. E aí aqui tem essa bancada pra gente comer, que já fica do lado da salinha, que tem sofás e tem uma lareira. Vamos tentar ligar ela hoje à noite, que tá fazendo bastante frio. A gente veio pra cá agora, essa época é inverno. E aqui no meio da serra, vocês imaginam, né? Faz muito frio, então à noite acho que vai ajudar bem essa lareira aqui. E aqui já é o banheiro, bem bonitinho, todo equipadinho também. E aqui do lado fica o quarto. Aqui no quarto achei legal que eles deixam uns jogos ali, tem televisão, tem coberta extra também, como eu falei, aqui faz bastante frio.
Mas pra mim, o ponto principal, o ponto alto desse quarto foi a vista, gente. Porque toda vista que a gente tem de lá de fora, a gente tem aqui do quarto também, tem essa janelona de vidro. Coisa mais linda acordar olhando pra isso, né? Esse é um dos chalés Canto da Natureza. As diárias custam a partir de R$400 e você também pode pedir um café da manhã à parte para ser entregue no seu chalé. Ele é super completo e delicioso, gente. Tudo plantado, criado ou produzido ali mesmo, na vizinha Hospedaria Vida na Roça ou por produtores da região. O valor é R$60 por pessoa, mas você também tem a opção de tomar lá, direto no fogão a lenha da hospedaria, ou marcar para o nascer do sol no Mirante Serrano, que fica ali pertinho. E por falar nele, o Mirante Serrano é uma ótima opção também para quem quer apreciar a vista, seja no nascer do sol, durante o dia ou no pôr do sol. Dá para chegar lá de carro, não paga nada e a vista é maravilhosa. Lá perto, também no bairro do Serrano, fica a Pedra da Balança, que pode ser acessada por uma trilha de cerca de 3 horas de duração. Na volta, uma dica é aproveitar para se refrescar na Cachoeira do Tobogã. Ela é bem sinalizada, tem fácil acesso e uma piscina natural bem gostosa. Esse é só um dos vídeos sobre a Serra da Mantiqueira e outros destinos do interior de São Paulo que a gente tem aqui no canal. A gente já mostrou Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Lavrinhas, Visconde de Mauá, Pindamonhangaba e muitas outras cidades que você provavelmente vai curtir também. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar sempre que tiver vídeo novo. Uma coisa que a gente achou muito legal, que a gente descobriu pesquisando, né, quando a gente estava vindo aqui para São Bento, é um negócio chamado MUMAN, que significa Museu da Mantiqueira. Eles fazem da cidade como se fosse um museu a céu aberto. Então são áudios gratuitos, a gente pode deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que você vai ouvindo e vai fazendo um tour pela cidade e o áudio vai explicando as histórias de cada um dos pontos e também vai entrevistando moradores locais que vão falando mais sobre a história e tal. É muito bacana, os áudios são super legais, a gente ouviu alguns e o primeiro deles fala da igreja da Nossa Senhora do Rosário, que é essa aqui atrás de mim. Por isso que a gente escolheu falar sobre isso aqui, que é, né, onde começa todo esse tour. E é nessa praça também que tem o letreiro escrito São Bento do Sapucaí, que é super famoso, super turístico e tal. Então fica a dica para vocês darem uma passada aqui e já baixarem, já começarem a ouvir esse link do MUMAN, que é super interessante, principalmente para quem gosta de saber mais sobre a cultura, sobre a história do lugar. Acaba enriquecendo muito mais sua viagem. E no centro da cidade também tem vários cafés bonitinhos, restaurantes e sorveterias. Inclusive, um sabor tradicional é o sorvete de queijo. Se você nunca experimentou, vale a pena. Outro lugar legal que a gente adorou conhecer e tomar um café da tarde foi no Jardim Casarão. Lá eles têm padaria com muitos doces e pães gostosos, uma livraria e bastante espaço de natureza. E como a gente sabe que vocês sempre gostam de ter uma noção de preços, nós almoçamos um PF bem gostoso no restaurante Meu Tempero, no centro de São Bento, por R$ 29,00. Jantamos num rodízio de caldos por R$ 40,00 por pessoa e no dia seguinte comemos uma pizza que saiu por R$ 150,00 para nós dois, já com as bebidas. Ah, o Bento Café e Arte também é um lugar legal. A gente gastou R$ 82,70 num café da tarde com tapioca, sanduíche e 2 bebidas. São Bento do Sapucaí também faz parte da Rota dos Vinhos aqui da Serra da Mantiqueira. Então um passeio legal de se fazer por aqui, para quem curte vinho, é visitar uma das vinícolas. A gente veio na Raízes do Baú, uma vinícola muito massa, com essa vista incrível aqui, ó, para a Pedra do Baú. As parreiras, as uvas nascem com essa vista. Acho que é até por isso que o vinho é tão bom, cara, porque olha essa vista, sério, sensacional. A
gente acabou de fazer uma degustação de vinhos aqui. Na verdade, a gente não, né? Eu acabei de fazer uma degustação de vinhos, porque ali tá gravidinha, então não pode experimentar. Mas eles tinham suco de uva, suco tinto e suco branco. Então eu pude tomar e pude comer comidinhas também que estavam ótimas. E só salivar enquanto eu experimentava. E passar muita vontade, exato. Mas podem acreditar em mim, então, vinho sensacional, a experiência é muito legal. O bacana da degustação deles é que é uma degustação mais intimista, assim, no máximo 8 pessoas, porque é uma vinícola relativamente pequena e eles preferem ter essa experiência com uma quantidade menor de pessoas para ter uma experiência mais legal. Foi muito boa a experiência mesmo, muito legal, a gente experimenta com os vinhos junto com uns queijinhos, umas torradinhas. E uma coisa bem bacana que tem aqui também, uma opção bem bacana, é um piquenique no meio das parreiras, né? No meio do vinhedo, de frente para a Pedra do Baú. A gente fez também, teve essa experiência também, muito legal. No piquenique vem um pão de castanha portuguesa, que eles plantam aqui mesmo na fazenda, com geleias que são de frutas também plantadas aqui no pomar deles da fazenda. Cara, fica a dica, fica a indicação para vocês, porque vale muito a pena Raízes do Baú. Entre um passeio e outro, aproveita para conhecer as tradicionais capelinhas de mosaico de São Bento do Sapucaí. Elas são uma graça, todas feitas sob a direção dos artistas plásticos Ângelo Milani e Cláudia Vilar. São cheias de detalhes e desenhos milimetricamente construídos com pedacinhos de azulejo. Tem 3 na cidade e a dica para encontrar é só jogar no Google Maps como Capela de Mosaico, que não tem erro. Sobre a melhor época para vir para São Bento, o inverno aqui é alta temporada, então costuma ter mais movimento, costuma ter mais gente, porque a gente está na Serra da Mantiqueira e o pessoal gosta de vir para curtir realmente o clima da montanha. Mas na verdade, cara, o ano inteiro você consegue curtir todas as atrações que a gente está mostrando aqui nesse vídeo. A gente prefere até o verão por conta das cachoeiras, você consegue aproveitar melhor, você não vai perder sua alma se você entrar na água. Da outra vez que a gente veio, em 2022, foi no verão, a gente conseguiu curtir, conseguiu entrar na água de boa. Dessa vez, a gente está gravando esse vídeo no finalzinho de agosto, é frio, a cachoeira é fria, né? Você pega dias lindos como hoje, mas a cachoeira, a água gelada, a gente não teve coragem nem de botar o pé na água. A única coisa é que no verão a possibilidade de chuva é maior, então você tem que contar um pouquinho com a sorte também. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, vocês conseguem fazer em até um final de semana, assim, ó, se apertar bastante, fica um pouco corrido, mas dá para curtir se você só tiver um fim de semana. Agora, se você tiver 3, 4 dias, emendar um feriado e conseguir ficar mais tempo aqui em São Bento, vai ser melhor. Aí você consegue fazer mais coisas, você consegue fazer tudo com mais calma, você não precisa escolher entre as atrações que a gente mostrou. Então eu recomendo pelo menos uns 4 dias, mas se você não tiver só um fim de semana, vale a pena também. Na cidade vizinha, Gonçalves, já em Minas Gerais, também tem a Cachoeira do Simão, a Cachoeira das 7 Quedas e várias opções de cervejarias e restaurantes bacanas. Mas isso é assunto para outro vídeo. São Bento do Sapucaí realmente tem bastante coisa para fazer, e tudo que a gente mostrou aqui foi o que a gente já fez e recomenda você incluir no seu roteiro. Outras opções que você pode considerar são visitar lojas de artesanato na cidade ou ir conhecer a Fazenda Olic, que produz azeites premiados mundialmente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você conhece São Bento ou se ficou com vontade de conhecer. Valeu, obrigada, tchau!